PAF aqui para nós fazermos o replante, né? Muito importante também nós lembrarmos que os Paphiopedilums gostam que troque o substrato uma vez ao ano. Então essa troca a gente tem que fazer depois que eles acabaram a floração. Nós temos que fazer a troca de substrato deles. Então, como todas, né, a gente molha primeiro o vasinho, depois vai apertando, fazendo uma pressão na borda do vaso, que vai soltando as raízes, certo? Depois nós vamos puxar a plantinha com jeito. E ó, tem um monte de raízes aqui dentro. E ela está com o fundo de cascalho para fazer o dreno. Estão vendo que as raízes foram lá no fundo do vaso. As raízes têm essa característica, meu Deus. As raízes têm essa característica pilosa, né? Ou seja, ela tem um monte de pelinhos absorventes aqui na raiz. Então, além de fazer a fixação, né, a raiz dos sapatinhos tem essa característica desses pelinhos extras aqui ao redor da raiz, justamente para fazer maior absorção, tá, de nutrientes, água. Então, quando eu começo a fazer essa troca, eu tenho que lembrar que esse substrato antigo aqui eu não vou reutilizar para outras plantas, nem para essa mesma aqui que a gente está trocando. A gente vai com cuidado retirar todo o esfagno que tem ao redor da plantinha. As raízes bem limpas, retira todo o excesso de substrato antigo, tá? Nesse caso aqui, eu vou fazer uma troca mais de vaso para troca de substrato. Jesus, passa caminhão, passa moto. Então, eu vou partir aqui, né, do princípio que eu já tirei tudo aqui, o excesso desse substrato. E eu não vou ficar desmembrando a planta. Eu vou manter ela com mais bulbos. O que é muito interessante no cultivo do Paphiopedilum é nós mantermos as plantas grandes, elas ficam mais saudáveis, menor a chance de entrar qualquer fungo, né, vírus, bactéria como corte aqui no rizoma. E também, ao invés de eu ter um sapatinho, conforme ela vai se multiplicando, eu vou ter muitos, 3, 4, 10, 15 sapatinhos dentro de um vaso. O conjunto fica muito mais bonito, né, pessoal? Então, para mostrar para vocês também aqui, ó, o esfagno novinho e o esfagno que nós tiramos do vaso, né? Então, esse esfagno aqui já tava velho, com uma cor bem apática, já marronzada. E esse novo que nós vamos colocar, eu já umedeci ele antes, também é bem importante essa dica. Na hora de fazer o replante, já tenham hidratado o esfagno, tá? Então esse a gente vai descartar e vamos trabalhar com o esfagno novinho para essa planta. Eu também vou trocar o vasinho, eu não preciso trocar o tamanho dele, eu posso manter o vasinho do mesmo tamanho, porque a planta ainda tem estrutura para ficar aqui dentro, eu só vou fazer a troca do substrato. E também essa pedra, esse cascalho que está dentro, pode ter acumulado muitos sais. Então, a gente vai fazer a troca, colocar um pedrisco novo no fundo do vaso. Só uma camada, não precisa muito, porque a nossa planta tem bastante raízes, certo? Então, é uma camada para fazer o dreno. Deixa eu tirar esse pote da frente. Eu vou colocar a planta de volta, ela já tem até o formato aqui do vasinho, né? Sempre lembrando que o PAF não gosta de ficar com as raízes muito expostas fora do vaso. Então,
a gente vai sempre colocar o esfagno e deixar a planta mais para dentro do vasinho, bem apertadinho. Então o grande erro, como eu estava explicando, é deixar os puffs em vasos muito grandes. Eles gostam de ficar apertadinhos. Eu não utilizo outro substrato nos puff, não é os frag, é os Paphiopedilums. Eu não utilizo outro substrato a não ser o esfagno. Ele mantém a umidade da planta, fazendo com que elas se desenvolvam melhor. Os puff, assim como os frag também, a maioria deles gostam bastante, né, de um ambiente mais alcalino. Então, por isso é muito importante a aplicação do cálcio. Eu vou deixar toda a raiz bem coberta, bem plantadinho. Não é uma pressão excessiva, né, gente? É só firmando aqui. Não vou deixar nenhuma raiz aparecendo. E ele está bem plantadinho. O que eu posso fazer em seguida? Também, como adubação, nós podemos usar o Peters, né, na formulação de manutenção e de floração. Tá bom? Fica ali quietinha, comportada, então. E se for uma mudinha que ainda não fez floração, que vai demorar ainda um tempo para florir. No caso assim, por exemplo, uma mudinha que vai demorar mais um ano ainda para fazer floração, a gente pode utilizar o Peters de crescimento. Eu botei a formulação errada, mas esse aqui é o de crescimento. Então, o crescimento a gente utiliza para aquelas mudinhas que ainda vão se desenvolver até chegar à maturidade e idade de floração. Muito importante, o cálcio, a gente dilui na água e encharca o substrato a cada 3 a 4 meses. O Fos-Whey uma vez por mês e o enxofre também uma vez por mês. Certo, pessoal? O aminoácido a gente também pode estar aplicando. Ele vem assim, a gente tem que diluir também. Todos são produtos que a gente dilui na água e faz a aplicação na planta. Não usamos adubo orgânico, nem o Osmocote, como eu estava falando para vocês, justamente por essa sensibilidade extra das raízes do Paphiopedilum. Muito importante também a gente ter sempre nos vasinhos, repondo a cada 2 meses, mais ou menos, o metaldeído, que são esses grãozinhos aqui azuis, tá? Tem várias marcas. Esse aqui, ele é uma isca para caramujo, então, e lesma. Os sapatinhos em si, os frag, os páfios, eles não têm um bulbo de reserva e tudo mais. Então, se a raiz tiver um grande dano, né, que for ali os caramujos e lesmas se alimentarem dessa raiz, ele possivelmente vai começar a perder as folhas. Então, às vezes a gente acha que é excesso de água, tudo mais, e é um ataque de caramujo lá dentro, comprometendo as raízes. Então, é muito importante a gente manter isso na planta. Com essas dicas aqui, acredito que vocês vão ter um sucesso enorme no cultivo de PAF de vocês. Também não esqueçam, aqui no sul, novamente falando, né, de quando vocês forem dar água, não deixar a água empoçada, acumulada aqui no meio das folhas. Então, no inverno, prefiram fazer essa rega somente no substrato, sem ficar encharcando as folhas. Certo, pessoal? Para esse vídeo já falei além da conta. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa aí que foi esquecido de falar, que vocês ficaram com dúvidas, coloquem nos comentários, que aos poucos a gente vai respondendo vocês. Não esquecendo que o meu nome é Jordana Montanari, eu sou bióloga responsável aqui do Orquidário Tradição, e vamos trazendo para vocês essas dicas de cultivo. E também para vocês já irem se agendando, que em setembro tem o festival aqui do Orquidário, e vale muito a pena se programar aí com uma turma de amigos, né? Quem quiser vir sozinho também, mas fazer aí uma van, um micro-ônibus, um ônibus de 2 andares, né? Juntar todo mundo aí e vir curtir o festival. Conforme a gente for passando os meses aí,
eu vou dando pra vocês todas as informações certinhas, mas vai ser muito bom. Desse ano nós vamos ter vários diferenciais. Então no mês de setembro, segundo final de semana, já deixem reservado na agenda Festival no Orquidário Tradição, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Certo, pessoal? Um bom cultivo a todos vocês e até o próximo vídeo.